Graça e paz a todos, a você que ouve essa mensagem. Eu peço para que você ouve comigo até o final desse pequeno conteúdo e juntos vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre o cego Bartimeu. Eu quero falar somente 3 lições do cego Bartimeu. Existem muitas outras lições do cego Bartimeu que nós podemos pegar, mas para que o áudio não fique muito extenso, eu selecionei somente 3 lições do cego Bartimeu, que nós podemos aprender muito. Bartimeu, ele morava em Jericó. E ali ele era cego, ele era um mendigo, ele dependia das pessoas para receber um alimento, uma esmola, e ele sofria muito. E ali ele um dia está à beira do caminho. E de repente ele ouviu, como ele não tinha visão, ele ouvia muito bem, e ele ouviu as pessoas dizer: Jesus está passando. Aqui entra a primeira lição, memorize bem, a primeira lição do cego Bartimeu, que nós podemos aprender. Quando ele ouviu as pessoas dizer: Jesus está passando, ele vai expressar uma palavra que é um reconhecimento. Ele diz, ele clama, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele reconheceu que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, que os profetas no Velho Testamento profetizavam sobre ele, que ele ia vir. Então, ele reconheceu. Agora vamos aqui passar para a segunda lição, a oportunidade. Por que a oportunidade? Primeiro, ele reconhece. Segundo, ele observou, ele sentiu que ali era a oportunidade dele sair daquela situação. Então ele entendeu que Jesus, o Messias, era a oportunidade dele sair daquele problema. Era o único que poderia curá-lo, ele daquela situação. Então ele observou e ele viu que era a oportunidade dele. Essa é a segunda lição, oportunidade. Vamos aqui observar a terceira e a última. Determinação. Evangelista Rodrigo, por que você está dizendo que ele era determinado? Vamos aqui observar. Através da atitude que ele teve, ele era determinado. Quando ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas começaram a dizer: cala-te, ele não vai te ouvir. E ele começava a gritar cada vez mais alto. Ou seja, ele era determinado. Aquela multidão, naquele momento, aquelas pessoas, estava sendo obstáculo para Bartimeu. E ele entendeu que se ele se calasse, ele não ia receber a cura. Então ele entendeu que se ele se calasse, aquela oportunidade dele ia passar. É por isso que eu estou dizendo que a segunda era a oportunidade. E agora a terceira é determinação. E ele começou a clamar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Jesus parou e diz: trazei ele aqui até a mim. É interessante que as pessoas que mandou Bartimeu se calar, agora chega até ele e vai buscar. E ainda diz assim: tem bom ânimo, ele te chama. Isso é muito interessante. Então as pessoas que mandou Bartimeu se calar, agora diz: tem bom ânimo. E aí, quando a pessoa fala tem bom ânimo, ele te chama, Bartimeu, dando-se um salto, lançando-se da capa. Vamos aprender aqui, a capa. Aquela capa era um vestimento, era uma roupa. O governo de Roma dava somente para as pessoas que eram mendigo. Então, quando as pessoas viam alguém com aquela veste, com aquela roupa tinha um símbolo de Roma. Quando as pessoas viam que aquela pessoa estava com aquela veste, então as pessoas entendiam que era um mendigo.
Então as pessoas davam um pão, davam uma esmola, davam um copo d'água, e aquela pessoa ia sobrevivendo. Mas o que é algo interessante que me chama a atenção é que quando a pessoa chega nele e diz, tem bom ânimo, ele te chama, ele lança-se da capa, joga fora, ele lança. O que nós podemos aprender? Ele entendeu que ele não ia mais depender daquela capa para ele sobreviver. Porque aquela capa era um indicativo para ele receber esmola. A fé dele estava tão ativa, ele estava tão crendo no milagre, que ele lançou fora aquela capa. Consigo ele pensou, eu não vou precisar mais disso. Eu agora tenho a minha oportunidade. Ele chega até Jesus, Jesus cura ele, e ele seguiu Jesus. Agora, para recapitular. Primeiro, reconhecimento. Segundo, oportunidade. Terceiro, determinação. Mas o mais importante, sabe qual é? A fé. A fé fez esses 3 pontos de Bartimeu ativar. A fé, ele creu. Eu quero dizer para você, tenha fé e tenha bom ânimo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós. Graça e paz a todos.